produtivas e exportações, onde se destaca nelas a pressão internacional e barreiras não tarifárias. A preocupação global com a sustentabilidade tem levado uma pressão maior sobre as exportações brasileiras. Países importadores, especialmente na Europa, exigem produtos livres de desmatamento e com rastreabilidade socioambiental. Isso pode gerar barreiras não tarifárias e impactar na competitividade do agronegócio brasileiro se as questões socioambientais não forem endereçadas. Vale destacar a rastreabilidade e certificação, onde a falta de rastreabilidade efetiva em algumas cadeias produtivas dificulta a identificação da origem dos produtos e a garantia de que foram produzidas de forma sustentável. Dentre os fatores geográficos ocasionados pelo agronegócio, podemos citar: primeiro, o desmatamento e a perda da vegetação nativa. Só em 2021, cerca de 97% do desmatamento brasileiro esteve interligado ao agronegócio, sendo a Amazônia e Cerrado os biomas mais afetados. Isso devido à sua extensão de terra, além da alta fertilidade da região e à alta demanda de alguns commodities, tais como carne e soja, sendo uma perda de bioma de cerca de 59% apenas da Amazônia e 30% do Cerrado, sendo o agronegócio um dos grandes motores para a extinção de biomas com alta diversidade, formando os famosos hotspots, além da previsão que daqui a alguns anos haverá o desaparecimento do Pantanal e da Amazônia por completo. Outro problema que podemos citar é a expansão da fronteira agropecuária. Entre 1985 e 2022, a área usada pelo agronegócio do Brasil cresceu por volta de 50%, chegando a ocupar cerca de um terço do território nacional. E qual o problema disso? É que isso acaba ocasionando problemas ambientais gravíssimos, tais como desmatamento, perda de biodiversidade, contaminação de água e solos por agrotóxicos, problema no regime de chuvas, degradação do solo, entre milhões e milhões de problemas. Porém, só para se ter uma ideia de quão grave é a situação, saltamos de 12,7 milhões de hectares para 59 milhões de hectares em um mesmo período de tempo. Fato que vem sido muito alarmante e que deve ser revisto várias e várias vezes para evitar que esse problema acabe tomando níveis irreparáveis. Quando falamos de agronegócio, não podemos deixar de citar a mudança do uso dos solos. Houve um aumento significativo das culturas exportáveis, como a soja no Cerrado, que teve crescimento de mais de 15 vezes desde 1985. Porém, apesar de parecer algo bom para a economia, isso gera problemas absurdos ambientais, tais como degradação da qualidade do solo devido à erosão e à perda de nutrientes, redução da biodiversidade por desmatamento, além do uso de agrotóxicos, contaminação de recursos hídricos por agroquímicos, além da contribuição para o efeito estufa devido a alguns gases que são utilizados nesse processo. Atualmente, essa plantação de grãos, como a cana-de-açúcar, ocupa 7% do território nacional brasileiro. Entrando um pouco mais sobre os impactos ambientais nos diferentes biomas brasileiros, podemos citar que o agronegócio tem influência em todos os territórios brasileiros e que é o responsável pela perda de grande parte da vegetação nativa, além da migração de algumas espécies animais para outros lugares, uma vez que suas áreas, que deveriam ser seus habitats, estão sendo ocupadas pelo agronegócio. Como, por exemplo, ocorreu no Pampa, o processo de arenização do solo e a contaminação da água, além do que aconteceu no Pantanal, havendo uma redução da água de 21% para 4% somente no período entre 1985 e 2023. Isso devido à ocupação de áreas que deveriam ser inundadas, porém que o agronegócio acabou utilizando. Outro fator a ser citado é o impacto no ciclo hidrológico e no clima local. O desmatamento acabou afetando a regulação de chuvas, já que a árvore contribui para a evapotranspiração e transporte de vapor, que é os famosos rios de vapor. Além disso, temos a perda da cobertura vegetal,
podendo reduzir essas trocas que fazem, afetando então a produtividade agrícola. Um estudo feito na UFMG estima que o desmatamento da Amazônia pode ocasionar prejuízos de até 5 bilhões de reais, ou 1 bilhão de dólares, só para o agronegócio. Isso é devido às mudanças climáticas que vão acabar afetando o ciclo da soja e da carne. Além disso, a gente tem uma perda hídrica regular associado também às mudanças climáticas. E quando a gente fala desse setor em uma área, em um âmbito climático-ambiental, a gente pode também trazer fatores como a alteração do ciclo da água, sua contaminação e o processo de eutrofização, o que é o excesso de nitrogênio e fósforo nos lençóis freáticos. E, por fim, a gente tem a perda de biodiversidade e ecossistemas naturais. A conversão de áreas naturais em pastagens ou em monoculturas acaba reduzindo habitats, como já foi citado, além da fragmentação e diminuição do ecossistema, gerando a redução de espécies nativas da região. Temos também a degradação do solo, a compactação e erosão também que são consequências da expansão e das técnicas intensivas do agronegócio, além do uso intensivo da água que acaba gerando déficits para a população de forma geral. Já quanto a exemplos práticos, podemos citar a Amazônia, onde a expansão de pastagens é o motor principal do desmatamento, o cerrado, com o crescimento das árvores de soja e outras culturas, convertendo isso em lugar da vegetação nativa, e o Pantanal, onde temos a perda de áreas alagáveis. O agronegócio brasileiro enfrenta os desafios da logística e infraestrutura, da instabilidade econômica e de eventos climáticos, mas as perspectivas são de crescimento e resiliência, impulsionadas pela forte demanda global por alimentos, a expansão de mercados internacionais, como a China para pescados e carnes, e a busca por tecnologia e sustentabilidade. A cadeia produtiva tem mostrado adaptabilidade, mas precisa de maior investimento em políticas de renda e seguro rural para garantir a estabilidade do setor. Dentre os desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro estão a logística e a infraestrutura, pois o principal gargalo continua sendo a infraestrutura de transporte e a capacidade de gestão de projetos, que não acompanham o ritmo da expansão da produção. O clima e o custo, pois eventos climáticos adversos como enchentes e queimadas e o aumento dos custos de produção afetaram o setor. A estabilidade econômica, com a alta de juros, encerrou o capital e gerou incerteza, impactando os investimentos no setor agropecuário. Há também uma necessidade de recuperar investimentos em tecnologia para manter a competitividade e uma política de renda no campo que estabilize a produção. Mesmo com desafios, há perspectiva de crescimento na produção, como também um aumento significativo na produção de grãos e uma expansão da área plantada. O Brasil continua a expandir seus mercados, com destaque para a entrada de produtos como pescados na China e as crescentes demandas por soja e carne bovina. Além disso, a adoção de prática sustentável, o investimento em tecnologia e em inovação são essenciais para garantir o crescimento a longo prazo e a competitividade do setor. Apesar dos desafios, o agronegócio demonstrou grande resiliência e otimismo para os próximos anos, com sinal de recuperação de preços e melhores condições climáticas esperadas.